Daremos início, então, ao nosso segundo dia de evento, convidando ao palco o senhor Paulo Silva Sobrinho e o senhor William Magalhães Marques para a apresentação As Ações do ICZ-ISA em prol do desenvolvimento de mercado da galvanização por imersão a quente. Bom dia a todos. Muito obrigado, Cláudia, pelas apresentações. Bom, nós vamos iniciar hoje os nossos trabalhos fazendo aí a apresentação das ações do ICZ e ISA, né, em prol do desenvolvimento do mercado da galvanização por imersão a quente. Eu faço a apresentação dos trabalhos que nós vimos desenvolvendo pelo ICZ, e o William através do ISA. Né? E para aqueles que ainda não conhecem o ICZ, que estão conhecendo agora, estão participando aqui do nosso congresso, né? O ICZ ele foi fundado em 1970, né? Originalmente como Instituto Brasileiro de Informação do Chumbo e Zinco. Então, o motivo do ICZ, né? E em 1988, com a responsabilidade de outros metais, ele passou a ser chamado Instituto de Metais Não Ferrosos, mantendo a sigla ICZ, que até então já tinha se tornado conhecida no mercado, né? E a nossa sede aqui em São Paulo, na Angélica, e a nossa visão é disseminar o mercado dos metais não ferrosos de forma sustentável. Né? Em outras palavras, o ICZ é uma entidade de classe patronal e nossos associados são empresas de galvanização por imersão a quente, empresas que fornecem insumos e matéria-prima para a galvanização, empresas que projetam e constroem plantas de galvanização, ok? E temos até hoje associados que constroem com o aço galvanizado. Então, isso é bastante interessante porque as pessoas vão conhecendo a importância do aço galvanizado, vão conhecendo a redução de custos com a redução de manutenção, consequentemente, redução de custos, utilizando um produto que demora mais tempo ainda para se deteriorar, né? E dentro do ICZ nós temos um grupo de desenvolvimento de mercado, né, cujo objetivo principal é divulgar a galvanização através de palestras, workshops, artigos técnicos, através do nosso site, cases de sucesso, comissões de estudos da ABNT. Hoje nós participamos de algumas comissões na ABNT, né, e os cursos, todos eles nós vamos apresentar detalhadamente. O interessante é que, assistindo às palestras ontem do Murray, do EGA e do Javier, da ATEG, que é a Associação Espanhola, estamos na mesma linha de desenvolvimento, de divulgação da galvanização por imersão a quente. Então, começando aqui através das palestras, né, desde 2011, nós apresentamos palestras para cerca de 3.000 pessoas em 66 eventos, espalhados por 10 estados brasileiros, né, em congressos, conferências, seminários, fóruns, entidades de ensino para cursos de graduação, pós-graduação, cursos de tecnologia, cursos técnicos, né? Então, o Senai, por exemplo, fazemos apresentações no Senai, aqui em Osasco, estamos sempre sendo solicitados para fazer apresentações, e o pessoal, os alunos do Senai pedem a visitação à indústria de galvanização. Os cursos de tecnologia, a FATEC, né? Esse ano fizemos palestras na FATEC da Praia Grande, FATEC de Sorocaba, FATEC aqui do centro de São Paulo, FATEC da Zona Leste, no Congresso Internacional de Inovação e Sustentabilidade, né? Faculdades, fizemos recentemente em Joinville, na faculdade lá da Tupi, a Sociesc, na Semana de Engenharia, para cerca de 200 alunos, 8, 9 horas da noite. Então, é um pessoal interessado também. A Tupi, ela tem lá a parte de galvanização de fundidos, né? Interessante que essa foto aqui,
onde o Ricardo falou que eu estou espantado, né? Ela foi no Infrabrasil, né? No caso, fizemos a apresentação no Infraportos. No ano anterior, fizemos a apresentação no Infraaeroportos. E tivemos a oportunidade de conhecer, na época, assistiu a nossa palestra, o superintendente da Infraero. E isso já está surtindo frutos no que diz respeito a produtos galvanizados, né? Inclusive, hoje teremos uma palestra da Infraero, né? O fórum, por exemplo, o fórum de Recife, do Ilo Borba, que também ele vai fazer uma apresentação hoje, é um fórum que congrega a empresa da construção civil, né? Já em duas oportunidades participamos, e o Ilo hoje é um parceiro nosso. O Ilo ele também está conhecendo a galvanização, ele assistiu a todas as palestras ontem, ele ficou impressionado com as informações, com a apresentação da Mectec, do canal, né? Então, a gente vai conseguindo disseminar a utilização da galvanização, do aço galvanizado no mercado, né? Esse workshop na Petrobras também foi um fruto do Galva Brasil 2011. Né? Em maio de 2012, nós fomos convidados a participar, a realizar um workshop na Petrobras, né? Onde nós convidamos os nossos galvanizadores associados a participar, né? Levamos os cases, levamos a apresentação dos produtos que os nossos associados já fornecem para a Petrobras direta e indiretamente, né? Fizemos a apresentação com a companhia dos galvanizadores. No caso do pessoal da Petrobras precisar de fazer algum questionamento técnico, seja lá o que for, né? E em 2013, já a própria Petrobras convidou o ICZ a participar do workshop deles, um workshop de proteção contra a corrosão, onde também, no caso, o Ricardo fez a apresentação da galvanização. Esse workshop aqui, realizado aqui em 2013, da Naval Offshore, também fomos convidados a participar. Sempre solicitamos nesses congressos, nesses fóruns, a realização de uma palestra, e no caso a Naval Offshore nos cedeu um espaço para a realização de 4 horas de palestras, né? Então, nesse caso aqui, realizamos a apresentação da galvanização geral, fizemos a apresentação da galvanização contínua pelo William, e levamos também para esse público informações sobre anodos de sacrifício, né? Onde o zinco, por ser mais eletronegativo, faz a proteção do aço. Então, isso é interessante para o público conhecer o poder de um elemento mais eletronegativo, um elemento menos nobre, protegendo o aço. Então, ele imagina, poxa, se aquele anodo de sacrifício, ele simplesmente aplicado na peça, no aço, ele já faz aquela proteção, até 80% dele consumido. Imagina o zinco já inserido na peça, não? Então, isso é interessante, que é uma coisa muito simples e não tem como a pessoa não entender a eficiência, a química e a metalurgia do processo, né? Artigos publicados. Desde 2011, nós temos publicados 27 artigos nas revistas Corrosão e Proteção, Engenharia Civil, Infraestrutura Urbana, Química e Derivados. Inclusive, aqui foi uma entrevista que eles nos procuraram em função de uma palestra que nós havíamos feito num congresso, num fórum. Eles nos procuraram e fizeram uma entrevista conosco, né? Revista da ABIFA, que é a Associação Brasileira de Fundição, Revista do Aço, Siderurgia Brasil, Tecni, Tratamento de Superfície, Tube Companhia, que é, no caso, a capa dessa revista, né? Que eles fizeram, vocês veem, é uma capa bem provocativa, né? Da qualidade do produto galvanizado, né? Nós temos hoje a revista Siderurgia aqui, ela está sendo distribuída aqui no Congresso, e nós temos de 68 páginas, praticamente 20 páginas falando só sobre a galvanização, ok?
O nosso site, ele foi recentemente atualizado, né? Fizemos aí também algumas mudanças no layout, para ficar mais atrativo, mais agradável a visualização, né? Nós sempre estamos acrescentando novos artigos, novos cases, os vídeos. Eu tenho buscado, a gente acaba recebendo muitos vídeos sobre a galvanização, para aqueles que ainda nunca tiveram oportunidade de ir numa empresa de galvanização e conhecer, pelo menos por vídeo, como que é o processo, né? E sempre apresentando, acrescentando informações técnicas nesse site, né? Essas publicações estão dentro da biblioteca digital do nosso site, né? São as principais, hoje as principais publicações nossas do ICZ, tendo aqui o Guia da Galvanização, o folheto sobre o vergalhão galvanizado, que tem sido bastante requisitado também, e um folder mais simples das 10 boas razões para se galvanizar. Dentro do nosso site, a gente consegue folhear esses exemplares, ou então fazer download, e muita gente ainda solicita esses exemplares fisicamente, que nós mandamos via Sedex, né? E agora eu vou falar sobre pesquisas técnicas e oportunidades de negócios que nós recebemos pelo site do ICZ, muitas vezes pelo site do ICZ, no contato ICZ, né? E hoje muitas eu tenho recebido também via telefone, né? Então são pesquisas técnicas, até eu trouxe aqui para vocês terem noção, de pesquisas técnicas. Eu fiz um levantamento rápido de 2012 e até hoje, 2013, eu recebi 34 tipos diferentes de consultas técnicas, né? Eu fiz aqui uma estatística só para vocês terem uma ideia do que me é solicitado pelo site ou por telefone. Em primeiro lugar, solicitam informações sobre o processo da galvanização, né? Em segundo, vergalhão galvanizado, para minha surpresa, também tem sido bastante questionado. Em terceiro, a corrosão branca. Até faço um alerta para os galvanizadores, informar aos seus clientes a forma adequada de armazenar, de depositar os produtos galvanizados, porque a minha terceira consulta técnica sobre a corrosão branca, né? Em quarto, acabamento dos produtos galvanizados. E, por último, eu recebo muitas solicitações também de informações, e aí eu me utilizo aqui do meu amigo William, né, sobre galvanização contínua, sobre chapas galvanizadas, né? E aqui, para vocês terem uma noção, esses números são de consultas de 2011 para cá, né? Sejam consultas pelo site, pelo consultor técnico, né? Ou então por telefone. Em 2011 eu tive 31 consultas, 2012, 61 consultas, e agora, até a semana passada, 113 consultas. Ou seja, esse trabalho que nós estamos fazendo por intermédio do ICZ sobre a galvanização, a divulgação da galvanização por imersão a quente, ela está mostrando que o pessoal tem querendo saber mais informações, tem dado resultado esse trabalho de divulgação nosso, né? E o próximo item são as oportunidades de negócios, né, que também a gente recebe pelo site e recebemos também por telefone. Em 2011 foram 48 consultas, em 2012 55 consultas e agora até hoje, em 2013, 76 consultas. Eu acredito que deva dobrar em relação a 2012, né? Ou seja, não chegar aí a 100%. Em um ano, né, de empresas. Eu também fiz aqui um levantamento para vocês terem uma ideia, né, de mais de 20 itens, né. A primeira aqui é solicitação de galvanização de produtos, né. Em segundo, projeto e construção de novas plantas de galvanização. Interessante que eu tenho recebido consulta de empresas de galvanoplastia, de galvanização eletrolítica, querendo montar uma galvanização por imersão a quente, né? Às vezes substituindo o processo ou querendo ter os dois processos, né? Em terceiro, a consultoria sobre o processo e para a construção de plantas, né? Em quarto, o fornecimento de equipamentos e insumos para os galvanizadores. Então, como é que nós trabalhamos isso lá dentro do ICZ?
eu simplesmente mando a lista. Por exemplo, o cliente ele quer galvanizar, o internauta ele quer galvanizar um determinado produto, eu mando para essa pessoa a lista dos nossos associados, né, com os contatos, telefone, a cidade onde se encontra. Alguns me questionam o tamanho da cuba do galvanizador, em função das peças que eles têm para galvanizar, né? E a mesma coisa com aqueles que procuram para projetar, para construir plantas, para fornecimento de ácido, de soda cáustica, né, de sais. A gente faz da mesma forma, informo, mando a relação dos nossos associados com os contatos e aonde eles se encontram, né? Ainda na parte de oportunidades de negócios, né? Aquilo que eu comentei, eu tenho aqui um banco de dados onde eu informo para essa pessoa os nossos associados, né, com seus contatos. E eu coloco no corpo do e-mail porque isso é uma preocupação nossa. Eu estou passando uma informação, eu estou querendo ajudar a pessoa a galvanizar um produto, né, e eu quero saber se realmente ele foi... eu peço, né, para que ele informe ao contato que ele faz com o nosso associado que foi através do ICZ, porque é uma prestação de serviços do nosso instituto, né? O associado paga para sustentar o instituto, e ele tem que ter um retorno do serviço que nós prestamos, né? Solicitamos também avisar-nos do resultado dos contatos ou qualquer dificuldade de adquirir o produto em referência, né? Se ele teve algum problema de contactar aquele associado, né? A gente quer que ele realmente seja atendido e seja bem atendido, né? E falo que quaisquer dúvidas fiquem à vontade para nos contactar. Então não é difícil aquela empresa voltar com novos questionamentos enfim. A gente quer atender, a gente quer que o internauta seja de forma 100% atendida, né? Esses cases também é uma forma da gente divulgar o processo da galvanização, né? No caso aqui da Fafem, que nós teríamos a apresentação às 10h45, o Eduardo Simões ele nos ligou ontem pedindo 1000 desculpas, mas infelizmente ele não poderá vir, né? Então, rapidamente, eu vou comentar sobre esse caso da Fafem. A Fafem é a fábrica de fertilizantes nitrogenados lá de Aracaju, Sergipe. Eles, depois de 5 anos que eles construíram a fábrica, eles já tinham parte dela deteriorada, né? Eles simplesmente tinham feito uma pintura em cima do aço, né? No ambiente C5, um ambiente altamente corrosivo, né? E um dia o pessoal da manutenção, saindo do refeitório, eles se deparavam com um poste de iluminação, né, e viram ali e falaram, poxa, aqui é a nossa solução. Esse poste de iluminação está aqui desde 1982, ele está inteiro, ele está intacto, né? E aí eles pesquisaram, falaram, por quê? Porque o poste é em aço galvanizado. A partir daquele momento, eles passaram a fazer tudo em aço galvanizado, substituindo aquilo que estava se deteriorando e a construção dos outros departamentos, das novas fábricas, né? Então, nesses cases, o que a gente faz? A gente faz a visitação. A gente conhece o case, como acabei de explicar para vocês, que o poste foi a solução do problema deles. Fazemos uma reportagem com fotos, fizemos as medições de camadas de zinco em vários pontos da fábrica, né? Elaboramos um relatório que, inclusive, fornecemos, no caso, para a Fafem, né? E o objetivo é fazer um monitoramento, daqui a 5, 10, 15 anos, voltar lá, seja eu, seja qualquer outra pessoa que esteja aqui no ICZ, para fazer novamente a medição da camada e realmente verificar qual está sendo a taxa de corrosão naquela região, né? Para aquele determinada aplicação, né? E o mais importante aqui de tudo isso, que nós vamos trabalhar forte daqui para frente, cada vez mais forte, é apresentar, é divulgar o montante que foi economizado com a redução de custos com a manutenção, né? Porque hoje, quando você procura alguém que você fala, faz a galvanização, fala, não, eu vou para ficar mais caro, para quê? Né? Então, a gente quer conscientizar o público de que
ele está ganhando com a redução de custos ao longo da vida útil do projeto, né? Que muita gente ainda insiste aqui no Brasil em não analisar isso, que é um absurdo, é um grande absurdo para a gente, perdendo 176 bilhões de reais por ano com a corrosão, é um grande absurdo, né? O case da Alumar que eu vou apresentar hoje para vocês também, a seguir, né? O próprio Museu de Arte do Rio, que foi apresentado ontem aqui pelo canal, né, que também um case, um aprendizado, e na aplicação, principalmente hoje, na aplicação do vergalhão galvanizado, né, que hoje é muito fortemente trabalhado lá no Sul. A gente tem aqui a representação do Jaime Reitz, que tem trabalhado forte nisso, lá no Sul, né. A CE 114, que é a Comissão da Galvanização por Imersão a Quente, que nós reativamos no final do ano passado, com o intuito de revisarmos as normas atuais e fazermos novas normas de produtos galvanizados, como, por exemplo, o vergalhão galvanizado, né? Nós temos tido participação de 19 empresas, em média, com um público de 21 pessoas. Nós temos, inclusive, o apoio do IPT, fizemos na última reunião ensaios no IPT, para que nós questionássemos como que vai ficar a NBR 7398, o ensaio de aderência, né? Então, aqui, hoje, a gente trabalha fortemente na 6323, que é a base da galvanização por imersão a quente, né? Inclusive, nós estamos inserindo os projetos para que o cliente, quando ele mandar a peça para o galvanizador, ele já mandar da melhor forma possível para que o galvanizador, por exemplo, não tenha que arrancar uma etiqueta, não tenha problema de falha na galvanização porque foi feita uma pintura com marcador industrial, né? Para que tenha as furações, para que tenha a passagem do zinco líquido, para que toda a superfície realmente seja galvanizada, né? Então, isso vai facilitar muito para o cliente da galvanização e vai facilitar para o galvanizador também. Então, ambos vão ganhar com isso, né? Nós temos no ICZ, hoje, nós estamos criando um acervo de normas ABNT e normas internacionais para consulta pelos nossos associados ou para aqueles que nos procuram para querer saber, para querer conhecer mais sobre a galvanização, né? Apenas para consulta, as normas não podem ser copiadas, elas têm que ser compradas diretamente na ABNT, seja lá onde for, na STM. E o curso de inspetor, que nós estamos elaborando, devemos iniciar no próximo ano, estamos finalizando esse curso. Eu já tenho as apresentações e agora estamos fazendo a parte das apostilas, que deve dar em torno de, só de apostila, em torno de 200, 300 páginas, né? É um material muito completo, né? Aliás, muito completo não existe, é um material completo, né? Nós tivemos aqui o apoio da Associação Sul-Africana de Galvanização por Imersão a Quente, a qual aproveito para agradecer, né? A quem se destinará esse curso? Inspetor de qualidade da galvanização, o inspetor de qualidade do cliente, colaborador chão de fábrica da galvanização, porque abordamos, nós mostramos como que é feito o processo, né? O vendedor, representante, ele precisa explicar para aquele que está comprando como que é o processo. O assistente, o consultor, assistente técnico, o consultor técnico, o consumidor final, ou seja, o comprador, o arquiteto, o engenheiro, o projetista, o montador, o pintor e aquele funcionário da manutenção, né? Nós temos aí esses módulos, né? Introdução, processo, produção, inspeção de chegada das peças, controle de qualidade, as considerações finais com cases de aplicações e talvez disponibilizamos também aí visitas a plantas, né? E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Extrapolei o meu horário, ou seja, prejudiquei o meu amigo William, mas ele vai aí acabar compensando. Pessoal, muito obrigado, viu? William, faz favor. Bom dia a todos, né? O Paulo deixou bem claro o que tem sido feito, né? Não deixou nem muito para eu falar, né? Mas a gente vai tentar complementar da melhor maneira, né? Bem, eu me chamo William, o trabalho que eu vou mostrar agora está em consonância com o que o Paulo mostrou, e é o que o ISA, que é o International Zinc Association, tem feito para desenvolver o mercado de galvanização aqui no Brasil.
Bem, o ISA tem como missão dar suporte e avançar os mercados de zinco, né? E isso é feito através de pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia e também comunicação dos atributos que fazem o zinco uma solução sustentável e essencial para a vida, né? Como eu sempre digo, todo mundo teve contato com o zinco de uma forma ou de outra. É aqui para vocês terem uma ideia da presença global do ISA, né? Foi estabelecida em 91. Ele hoje representa 60% de toda a produção mundial de zinco. Se a gente eliminar a China, nossa representatividade é de 80% de toda a produção, né? Temos presença regional, como vocês podem perceber. Atualmente estamos também há aproximadamente 1 ano e meio em São Paulo. Esse trabalho desenvolvo junto com o ICZ, né? E estamos presentes com 44 membros chamados de full members, que são as empresas que fazem a mineração e o refino do zinco, 140 membros afiliados, que são empresas que utilizam o zinco em seu processo produtivo, aí que se enquadram inclusive os galvanizadores por imersão a quente, né? E também membros associados, que são as associações e outras entidades, das quais o ICZ seria uma delas. Os programas do ISA são a partir de um desenvolvimento sustentável e se baseiam em 3 pilares, que é tecnologia e desenvolvimento de mercado, que é onde a gente vai se focar na nossa apresentação, meio ambiente e também comunicação de tudo que é feito para levar essas informações ao público de modo geral. Bem, com isso que nós queremos aumentar e proteger o mercado mundial de zinco. E para que isso seja feito, o ISA trabalha com programas globais, dos quais esses programas nós possibilitamos o acesso das empresas para esses programas. Eu costumo citar, por exemplo, esse programa, que é o programa GAP, que cuida da galvanização dos aços de alta resistência e baixa liga, que é um foco dado muito forte hoje para a indústria automobilística e que hoje a gente tem providenciado o acesso das indústrias siderúrgicas para esse programa. E outros segmentos onde também é utilizado o zinco. E além dos programas globais, há os programas regionais nesses países, e no Brasil, eu que desenvolvo esse trabalho em conjunto com o ICZ. Bem, não esquecendo também do lado social, que é bem importante. O ISA hoje, em parceria com a Unicef, tem esse trabalho que é muito interessante, que é o Zinc Saves Kids, sendo que o principal objetivo aqui é você diminuir os problemas relacionados à má nutrição que você tem em países mais pobres, países em desenvolvimento, e a gente percebe que muitas vezes esses problemas são por conta da falta da deficiência de zinco, seja na alimentação, seja no dia a dia dessas pessoas, né? Então, a indústria do zinco tem se mostrado aí um campeão natural dentro desse processo também social. Esse programa tem trabalhado muito no efeito e não diretamente na causa. E para a causa, nós temos também o ZNI, né, que é o Zinc Nutrient Initiative. Nós temos uma outra pessoa no Brasil também responsável por esse trabalho, que é o João Moraes, que é justamente onde são tratados os aspectos de você ter um alimento mais rico em nutrientes e a partir de fertilizantes e micronutrientes para solo baseados em zinco. Indo agora ao ponto do nosso congresso, quais são os objetivos do ISA no Brasil? Estimular e aumentar o consumo de zinco no Brasil, desenvolver a cultura da galvanização para aplicações tradicionais. Isso é muito comum, apesar de várias pessoas conhecerem as aplicações para galvanização, é comum a gente perceber que muita coisa que poderia ser galvanizada não é, e sendo que são aplicações já conhecidas. Então, é interessante esse trabalho de você levar ao público todas as vantagens de você galvanizar. E também desenvolver novas aplicações no sentido de mercados que têm grande potencial, que estão em ascensão e crescendo, porque é uma outra maneira também de a gente conseguir desenvolver e aumentar o mercado do zinco. Para você ter uma ideia do nosso potencial e por que nós temos uma presença em todo o Brasil, nós vivemos num país de dimensões continentais e a gente pode perceber que aqui é uma tabela dos graus de corrosividade, né? Inclusive agradeço o Panoni por esse slide, que eu gostei bastante. E a gente percebe que em maior ou menor escala, todo o Brasil pode ser galvanizado. Então, realmente, o potencial é muito grande. Claro que nós temos que saber aonde a gente vai pôr os nossos esforços, porque, com certeza, toda essa região
é muito mais complexa quando se trata de corrosão, talvez, do que essa. Mas o ponto principal aqui é saber que há um grande potencial para o nosso país, porque tudo ele pode e deve ser galvanizado. Falando agora um pouquinho do nosso programa, como a gente tem desenvolvido, apesar de ter vários programas de desenvolvimento na área de zinco, a gente vai falar agora do que a gente tem feito para a galvanização por imersão a quente. Nós fizemos um planejamento no início de cada ano, né? Onde a gente tem feito atividades para desenvolver o mercado, muitos estão bem relacionados com o que o Paulo comentou, alguns projetos e cases específicos e também a comunicação para que isso abranja o maior número de pessoas possível do que tem sido feito para desenvolver o mercado. Para vocês terem uma ideia rapidamente aqui, a gente faz esse planejamento, onde a gente define quais são as atividades que vão ser foco do nosso trabalho. E aqui tem só alguns exemplos, né? A gente vê aquelas onde tem um maior potencial. Um exemplo é a própria promoção do vergalhão galvanizado. A gente percebe que há um interesse do mercado muito grande por esse produto, porém esbarra em algumas questões com relação à logística para a obtenção desse produto, questão também de custo. Então, nós estamos hoje trabalhando fortemente em conseguir esse produto sendo feito por um processo contínuo, onde você vai ter um melhor custo para esse produto e, consequentemente, tende a aumentar o consumo e esse mercado, né? Temos trazido do ISA uma biblioteca muito rica em termos de informação, né? Complementando o que nós já temos hoje. Por conta disso, além de um website que a gente está desenvolvendo para o International Zinc Association no Brasil, a gente procura uma interação muito grande entre o site do ISA e também o site do ICZ, para que a gente tenha essa informação disponível a todo o público. Indo agora na parte de alguns projetos que nós desenvolvemos, nós tivemos, conforme o Paulo comentou, a gente participa de vários congressos e eventos, né? E a partir dali várias oportunidades interessantes surgem. Eu gosto de destacar esse caso que está em andamento em São Luís, no Maranhão, que é uma ilha, como toda a região litorânea sofre bastante com questões de corrosão. A gente está desenvolvendo agora um trabalho com eles no sentido de você aumentar a durabilidade dos postes. Se eu não me engano, a resolução da ANEEL aumentou, né, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, aumentou o tempo de vida útil mínimo para os postes. Eles estão tendo alguns problemas nesse sentido. Então, uma forma de repente, minimizar esses problemas é o uso do próprio vergalhão galvanizado dentro das estruturas dos postes que eles estão utilizando, né? Como o próprio Paulo já comentou, alguns workshops já foram feitos por uma iniciativa do ICZ com a ajuda do ISA, onde a gente percebe que é um segmento que tende a crescer bastante nos próximos anos, então é onde nós temos que estar. E também trazendo tudo que tem de mais recente em termos de normas por todo o mundo, para que as nossas normas estejam em consonância com o mercado. Tanto as normas que nós já temos, como a que está sendo revisada, conforme comentado pelo Paulo, como as normas que nós ainda vamos desenvolver no caso do vergalhão galvanizado. Nosso terceiro pilar é a comunicação, de maneira que a gente consiga levar tudo que tem sido feito ao maior número possível de pessoas. E aqui há um foco muito interessante nosso em entender qual que é o público para o qual nós estamos falando. Porque muitas vezes você tem que ser extremamente técnico quando você tem que convencer a uma empresa a utilizar soluções à base de zinco em seus processos, em seus produtos. Então, você tem que entender aquele tomador de decisão, quais são os aspectos técnicos para que ele tome a decisão de utilizar essas soluções. Quando você fala para um consumidor final, você tem que ser um pouco menos acadêmico, né, e ser um pouco mais pragmático, para entender que se ele galvanizar o portão da casa dele, não vai enferrujar, né? Então, há uma preocupação nossa nesse sentido. E, para isso, tem uma série de ferramentas focadas em divulgação e em informação que a gente tem procurado traduzir, né, para a nossa língua. E também, como comentei já, procurando essa interação muito grande, tanto entre o International Zinc Association e também o ICZ. Para você ter uma ideia, a gente tem também participado em uma série de eventos e congressos, como foi comentado pelo Paulo, e sempre a gente faz uma boa varredura dos principais segmentos que nós queremos atuar, onde há o maior potencial e qual que é o público que nós estamos querendo alcançar. Muitos desses congressos nós procuramos alcançar vários contatos, principalmente de empresas, que a gente faz depois uma aproximação diretamente com a empresa para que eles tenham acesso ao que nós queremos divulgar. Um exemplo claro disso, tivemos há pouco tempo numa empresa que
eles fazem, na verdade, lonas e tendas, né? E eles estão agora verticalizando seu processo produtivo, criando também as estruturas aonde vai esse produto. E como eles não tinham todo o conhecimento e o know-how na questão de galvanização, a gente esteve com eles justamente para orientá-los, dar suporte para que eles tenham um produto com qualidade e que utilize a galvanização para imersão a quente. Aqui é um outro ponto bem interessante também, está muito em voga agora a questão da construção sustentável. Isso foi bastante explicitado no dia de ontem aqui no Congresso e atualmente está em contato com a Comissão Brasileira de Construção Sustentável, que tem crescido bastante. Eles têm alguns comitês, inclusive alguns focados somente em materiais sustentáveis, que é onde nós estamos procurando viabilizar que, obviamente, não tem nenhum material, talvez tenha mais, mas tão sustentável quanto o zinco, né? Então, a nossa ideia também é aproveitar esses nichos de mercado que a gente percebe que é possível aumentar o nosso mercado, né? Ou seja, estamos mapeando os setores mais promissores. E os resultados são inevitáveis, né? Conforme eu comentei, no próprio estado do Maranhão, em São Luís, conseguimos uma parceria que hoje ela é feita entre o governo e o setor privado, que é através desse órgão, a SecTech, que é a Secretaria de Tecnologia, e eles estão agora finalizando um centro só de desenvolvimento na área de corrosão. Então é bem interessante porque tanto o ISA quanto o ICZ vai disponibilizar informação e suporte em seus seminários, cursos, treinamentos, porque é algo que eles percebem é um problema para eles muito grande e essas parcerias são conseguidas a partir desse trabalho que tem sido desenvolvido. Bem, eu comentei um pouco das publicações que nós temos trazido, né? E para vocês terem uma ideia, não só na questão da galvanização, mas também em várias áreas onde o zinco é aplicado. Há uma preocupação muito grande nossa em comunicar da melhor maneira o que nós queremos passar, né? Então, quando a gente pega uma ferramenta como essa e traz para o Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande em não somente traduzir, mas você fazer toda a adaptação para o nosso jargão de mercado de maneira que seja plenamente entendido. E dessa forma, a gente tem procurado cumprir nossa meta de ser a melhor fonte de informação para o nosso mercado. Bem, isso é o que eu tinha para passar para vocês. E se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu não sei se vocês entenderam tudo ou nada, né? Espero que seja tudo. Então é isso. Obrigado a todos e vamos ter um bom congresso hoje.